Sejam todos muito bem-vindos à Central das Escrituras. Meu nome é Carlos Nucci e eu gostaria de parabenizar a todos vocês que nós atingimos a marca de 20 mil inscritos na Central das Escrituras. E isso é graças a vocês. Continuem compartilhando, divulgando a Central. Nós temos mais de 1000 vídeos que falam sobre vários tópicos do Evangelho. É uma ferramenta muito importante para o nosso próprio aprendizado. Não importa se você seja professor, não importa se você seja aluno, mas todos nós somos discípulos de Jesus Cristo e não devemos deixar passar uma oportunidade dessa à toa, não. Então, por favor, assistam, se inscrevam no canal, quem não for inscrito, e divulguem. E hoje o tema vai ser muito importante, além de interessante, tem algumas coisas bem interessantes para mostrar para vocês, que é o que se esconde atrás do nome Adão, que para nós é um nome tão simples. E já que nós vamos falar sobre Adão, eu gostaria de pedir desculpas ao irmão Getúlio Silva, porque no último vídeo eu confundi o nome dele e falei Gilberto Silva. Mas a recomendação de assistir o curso dele, A Casa do Senhor, continua válida. Irmão Gilberto, irmão Getúlio, de novo, desculpa. Eu espero não errar mais. Irmãos, com tantos nomes que o Salvador, na verdade o Pai Celestial, tinha para nomear o primeiro homem sobre a terra, ele foi escolher justamente Adão. Ele poderia ter escolhido Mariam Kumer, Nefe, Lehi, mas ele escolheu Adão. Será que isso tem algum significado? Com certeza tem. A palavra Adão, em hebraico, se fala Adam. E de onde vem a palavra Adam? Ela vem da palavra Adamá, que significa a terra vermelha, o solo vermelho. E nas escrituras fala pó da terra, porque eu acredito que eles estavam imaginando a última parte do solo, aquela que nós conseguimos arar e cultivar. Porque a Adamá é a terra em si, não é apenas o pó. Né? Em hebraico é muito interessante que cada palavra ela tem um símbolo. Ela simboliza várias coisas. É igual o branco. Viu quantas coisas significa o branco, ou mesmo o vermelho? Quantas coisas significavam o vermelho que nós vimos na aula passada? Então, cada letra hebraica tem uma gama de significados. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu gostaria de mostrar para vocês como se escreve Adão em hebraico, Adam, no caso, e o seu significado. Adam, como vocês podem ver, se escreve com 3 letras. Nós lemos da direita para a esquerda, e a primeira letra parece esse X meio estilizado, né? Ele se chama Aleph, ele não tem som em hebraico, é como o H em português, de hospital, de hoje, hospitalidade. A segunda letra chama-se Dalet, e tem o som de D. E a última, que é o Mem, Sofit, tem o som de M. Como eu falei que cada uma tem um significado, o Aleph eu vou discorrer mais tarde, mas guardem um pouquinho aí na memória que o Dalet, essa letra do meio, significa porta. Porta em hebraico nós falamos Delet. E a última letra, o Mem, significa águas. E águas nas escrituras têm vários significados, como água da vida, mas em muitos outros lugares ela significa multidões, muitos povos, muita gente. E, como vocês viram, as 3 letras grandes só são consoantes, elas não são vogais. Não tem vogal em hebraico. Foi inventado posteriormente e é colocado embaixo ou acima das letras. E aqui na palavra Adam, são esses Tzinhos que vocês podem ver debaixo do Aleph, que daí fica A, e debaixo do Dalet, que fica Dá. Então nós lemos Adão. Aqui eu trouxe um texto
escrito em hebraico, sem vogais. Só para você ver como é fácil ler hebraico, tá? Mas não se preocupem, quem quiser aprender hebraico, você começa aprendendo hebraico com as vogais. As escrituras obrigatoriamente são escritas atualmente com as vogais, para você não errar o significado. Outra coisa que é escrito com vogais são os livros de orações judaicos, o Sigurim, ou livros infantis. O resto é tudo sem vogal. Então, se você chegar em Israel, abrir um jornal, não tem vogal. Você tem que saber a palavra. O Senhor falou logo no comecinho de Gênesis, quando criou Adão, da seguinte forma: e formou o Senhor Deus o homem, Adão, do pó da terra, Adamá. E Adam significa tanto o primeiro homem, é um nome próprio, Adam, mas também significa ser humano, ou a humanidade em geral. Então, quando eu falo de Adão, ou quando eu falo de Adam, mais propriamente dito em hebraico, eu estou me referindo aos homens, às mulheres, aos homens e às mulheres juntas. Então, Adão é uma representação de todos nós, ok? E não apenas de uma pessoa. A história dele é a nossa história. O significado do nome dele é o nosso significado, é o significado do nosso próprio nome. E aqui tem um princípio muito importante para aprendermos. Ele disse que formou do pó da terra, né? Imaginem o nosso corpo. Ele é formado pelos mesmos elementos que a terra é formada. Todos os átomos que nós temos no nosso corpo se encontram na natureza. Aliás, vieram dela. É por isso que nós chamamos de a mãe natureza ou a mãe terra. E como uma boa mãe, ela nos acolhe e sempre está conosco. E, futuramente, quando formos celestializados e a terra também for celestializada, essa será nossa habitação. Então, nós fazemos parte, a terra e o ser humano, de uma grande família. Aqui é nosso lar mortal, mas também será o nosso lar celestial também. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa próxima imagem. É um campo de terra vermelha, de Adamá. Se ele for deixado desse jeito, ele sempre vai continuar assim. Ele não tem capacidade para mudar. Você vai falar, não, inútil. Nasce planta, pode correr um rio. O próprio campo, a própria Adamá, ela não produz nada, ok? Se nascer um arbusto, é porque uma árvore não, uma ave, deixou cair uma semente e dali brotou uma árvore. Se ela se mexer, é porque teve um terremoto, um grande vendaval ou uma chuva torrencial. Ela foi criada para ficar do jeito que está. Né? E aí nós aprendemos um outro grande princípio. Deus criou todas as coisas, tanto as coisas que agem, como as que recebem a ação. Então nós devemos nos perguntar que tipo de pessoa eu sou. Eu sou a pessoa que age ou a pessoa que recebe a ação? E quando eu falo agir, eu estou me referindo às duas significados da palavra. Agir fisicamente, tirar isso daqui, levantar e fazer alguma coisa, mas como também o agir interno. Se eu te ofendo, o que você vai fazer com essa ofensa? Você vai deixar que essa ofensa haja sobre você, e você vai ficar chateado ou ofendido? Ou você vai pegar essa ofensa, lute, muito obrigado, gostei da sua ofensa, mas eu estou te devolvendo. Não é para mim. Ok? E muitas vezes o nosso campo de terra, o nosso campo da Adamá, pode ter uma rocha muito grande que a gente não vai conseguir tirá-la de lá. Nós podemos escolher ficar batendo a cabeça nessa rocha e nos lamentarmos o resto da vida por essa rocha estar lá, ou nós podemos
usando o nosso arbítrio moral, falar, ok, eu vou fazer um caminho à esquerda e um caminho à direita, né? Ou eu vou construir uma torre em cima dessa rocha. Se lembrem do apóstolo Paulo, né, que por 3 vezes ele orou intensamente ao Senhor, porque ele tinha um espinho na carne, um espinho na terra dele, né, e o Senhor não retirou. Então nós podemos nos colocar como vítimas, como aquele que recebe a ação, eu não posso fazer nada, ou como eu posso ser o agente, né? E às vezes ser agente é justamente nos submeter à vontade do Senhor. Ok, tem essa pedra, tem esse espinho, não vai sair, e eu tenho que aprender a viver com ele. E o Senhor não para por aí. No mesmo versículo de Gênesis, que ele criou o corpo de Adão, do pó da terra, da Adamá, ele continua. E Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Até agora nós estávamos falando de uma parte do nome de Adão, que era o finalzinho, era o Dam. Que parte vocês acham que representa o fôlego da vida? A primeira letra, o Aleph. Então, se Dam, da palavra Adam, significa o corpo de Adão, criado a partir da terra, o Aleph significa o espírito, o fôlego da vida, aquele que foi criado para agir, aquele que foi criado para mover as coisas. E algo interessante, a palavra, não é, na verdade, não é a palavra, é só as duas letras, DM, eu vou falar dam para facilitar. Dam, ele é a raiz do verbo de criar uma imagem de escultura, ou a palavra semelhante. E o que nós somos? Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Muitas pessoas falam, não, isso quer dizer o poder mental humano, o poder de fala, as emoções. Não. As escrituras, principalmente em hebraico, deixa bem claro, o corpo do homem foi criado da terra, da Adamá, da terra vermelha, e esse mesmo Dam significa imagem de escultura e semelhante. Então, o nosso corpo, ele é sim semelhante ao corpo de nossos pais celestiais. E o Aleph, do comecinho do nome de Adão, como vocês podem ver, significa o espírito, que daí é filho direto do nosso pai e de nossa mãe celestial. E quando Deus criou Adão e Eva também, eles tinham uma peculiaridade enquanto eles estavam no Jardim do Éden. Porque eu vou falar de um outro significado de Dam, que pode dar um tilt na cabeça. Quando Adão e Eva foram criados no Jardim do Éden, o presidente Joseph Fielding Smith, ele declarou o seguinte: Adão tinha um corpo espiritual até sobrevir-lhe a mortalidade por causa da queda. O que é um corpo espiritual? É um corpo físico, e presta atenção, de carne e ossos, vivificado pelo espírito e não por sangue. Adão e Eva não tinham sangue enquanto viviam no Jardim do Éden. Eles tinham um corpo físico, sim, né, você tocava, tinha ossos, tinha carne, mas não tinha sangue. E é interessante como as escrituras relacionam o sangue sempre com algo negativo. Se lembra na aula passada que Isaías fala, mesmo que os seus pecados sejam como o carmesim, o tolaat, é a cor do sangue, ou vermelhos como a escarlata, também é a cor do sangue. O sangue sempre ele está relacionado ao quê? Ao nosso estado mortal, ao pecado, à corrupção. Joseph Smith deixa isso muito claro quando ele fala sobre o corpo que nós receberemos na ressurreição. Ele diz o seguinte:
O Deus onipotente habita em fulgores eternos, ou seja, em fogos eternos, em brilhos eternos. E ele não pode ir porque é carne e sangue. Você viu que ele falou carne e sangue, ele não disse carne e ossos, como Adão e Eva tinham no jardim do Éden. Porque o fogo consome toda a corrupção. Nosso Deus é fogo consumidor. Quando nossa carne foi vivificada pelo Espírito, não haverá sangue neste corpo. Então, no próximo nível de existência, depois da ressurreição, eu espero que todos aqui ansiamos ir para o celestial, ou melhor, sermos celestiais, nós não teremos sangue em nosso corpo de novo, ok? Eu gostaria de terminar sobre o Dam. Dam também significa sangue. Então, o que isso quer nos dizer? Que após a queda de Adão e Eva, o corpo deles deixou de ser vivificado pelo Espírito de Deus e passou a ser vivificado pelo sangue, o nosso sangue mortal. É por isso que o sangue significa mortalidade, né? Em Levítico fala, a vida do corpo é o sangue, a vida do corpo é dam, ok? Então, vamos agora para o Aleph. Vocês veem que ela tem um traço no meio e uma perninha para cima e uma perninha para baixo. Na verdade, o Aleph são 3 letras em uma. Essa perninha para cima, né, a gente chama de Yud, ela representa o nosso Pai Celestial. E a perninha de baixo, que também é um Yud, representa nós, seres humanos. Você perceba que nós estamos invertidos e de trás para frente. Quem vocês acham que é essa barra transversal? Sim, o nosso Salvador, Jesus Cristo. O nosso Salvador é que nos une ao nosso Pai Celestial. É o Salvador que nos conecta ao nosso Pai Celestial. Tanto que ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Salvador é o que nos une de uma maneira inseparável ao nosso Pai Celestial e a Ele próprio. Os únicos que podem quebrar essa união ou esse casamento somos nós. Ele sempre fala, eu jamais vos esquecerei. Tanto é que essa barra, no meio da palavra Aleph, nós chamamos de Vav. E ela significa unir ou conectar. Até na gramática ela significa isso. Por exemplo, em português eu falo João e Maria. Em hebraico eu falaria João, Vav, Maria. Esse Vav junta, né? É uma conjunção das duas pessoas, né? E ele também tem um outro significado muito interessante, que é estaca. Estaca mesmo. Sabe quando os israelitas estavam montando o tabernáculo, ou nós montamos uma tenda, nós cravamos estacas na terra, né, e depois colocamos cordas para manter a tenda, para manter a barraca segura, né, para não ser levada pelo vento, para ser estável. E essa é a função do vaso. E essa é a função de Jesus Cristo na nossa vida. Não importa o que aconteça, nós podemos ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, o mar pode estar revolto, mas ele nos mantém seguros. E, por fim, o Vav tem um significado mais doloroso. Ele significa prego ou cravo, o que nos remete à crucificação novamente de Jesus Cristo. Então, o Vav pode representar também o convênio que nós temos com o nosso Pai Celestial e com o nosso Salvador Jesus Cristo. Se vocês separarem, todas as ordenanças do Evangelho são feitas com o nome do Salvador.
Apenas o batismo e o selamento, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas todas as demais são feitas através do nome de Jesus Cristo. E todas as nossas orações nós não oferecemos com o nosso nome. Eu, Carlos Lucci, estou fazendo a sua oração em meu nome, com os meus méritos, mas a gente sempre fala em nome de Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo. Eu falei do Aleph, dividindo ele em 3 partes, mas ele, como um todo, ele tem o mesmo valor da palavra Jeová em hebraico, não em português. Então, o Aleph é uma representação do Salvador, tanto pré-mortal quanto pós-mortal também. Então, todas as vezes que o Aleph aparece numa palavra, nós prestamos atenção porque tem alguma coisa de muito espiritual relacionada a essa palavra. E como se refere ao nosso Salvador, ela também é um símbolo de autoridade e poder. Então, agora vamos fazer um jogo com o nome de Adam, né? Nessa imagem que vocês estão vendo as letras Aleph, Dalet e Dam, ok? Então, como eu poderia ler, sabendo do Evangelho, claro, essa palavra? Como eu poderia contar uma história? O Aleph, representando Adão e Eva, eles tinham autoridade dada por Deus, através do selamento, como marido e mulher, para abrir a porta, que é a segunda letra. Você lembra que eu falei que o Dalet significa porta? Todos, né? Para que todos os filhos do nosso Pai Celestial pudessem vir à mortalidade. Ou eu poderia lê-la da seguinte maneira: Jesus Cristo, ou Jeová, no caso de Jeová, desceu abaixo de todas as coisas e veio habitar em um tabernáculo de barro, simbolizando pelas 2 últimas letras. E através do seu sangue, e Dam, que também são as 2 últimas letras, proporcionar a imortalidade e a vida eterna ao homem. Ou também eu poderia ler que o Jesus Cristo abre a porta a todos os filhos do nosso Pai Celestial para a imortalidade e a vida eterna. Quando eu falo todos os filhos de nosso Pai Celestial, é óbvio que vocês entendem que todos aqueles que permaneceram fiéis ao plano de salvação. Ok? Então, vocês viram quantas coisas tem em um simples nome: Adão ou Adam. Então, ele pode significar tanto um homem, pode significar toda a humanidade, ele pode refletir a missão que é dada aos casais, de abrirem a porta para que os filhos espirituais de nosso Pai Celestial venham à Terra. Ele também é um símbolo da missão de Jesus Cristo, que baixou da corte celestial para habitar conosco, seres decaídos. Nas palavras do livro de Mormon, né, nós nos tornamos carnais, sensuais e diabólicos, e foi com esse povo que ele quis viver. Nós podemos olhar para o nome Adão e ver Jesus Cristo abrindo a porta para a imortalidade e a vida eterna ao homem. E um detalhe que eu falei na aula passada: olha, Edom é uma palavra interessante. Edom era um paizinho que ficava perto de Israel, e eles eram inimigos, né? Eles se odiavam. E Edom tem as mesmas palavras que Adam, só tem um O diferente. E Edom significa vermelho, né? E o vermelho significa a humanidade decaída. Então, quando Isaías pergunta: quem é esse que vem de Edom? Quem é esse que vem de uma humanidade decaída, carnal, sensual e diabólica? Que era o Salvador. Não que ele fosse isso, mas justamente ele tomou os pecados do mundo e ele mesmo, né, com os nossos pecados,
ele se tornou, entre aspas, carnal, sensual e diabólico, e ele teve que lutar com isso, expiar pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos voltar à presença deles. Ok? Agradeço de coração o carinho que vocês têm demonstrado pelos seus comentários. Eu tenho uma pergunta para vocês. Adão foi criado na Terra. Que nome nós poderíamos dar em vez de Adão? Terráqueo? Pensem nisso e escrevam no comentário. Tenham uma excelente semana, um excelente final de semana, e nos vemos semana que vem. Um grande abraço, ok, pessoal?